Olá, pessoal. Boa noite. Sinceramente, eu não queria estar gravando esse vídeo. Agora eu tenho que falar baixo porque tem outras pessoas que eu não quero que escute, embora seja que vai saber. Hoje, que é dia 26 do 10, às 20h37, o que acontece? As coisas continuam acontecendo, entende? Por exemplo, o foco agora. Eu sei que da onde eu vim, deve estar acontecendo algumas coisas também, entende? Mas aqui também. E assim, dos lugares que eu troquei três lugares, basicamente. Academia, trabalho e casa, certo? Bem, meu trabalho. Assim, eu vou passar para vocês as últimas coisas que aconteceram. Eu fiquei sozinho no setor somente sou eu e meu chefe. E, gente, você sente que tem alguma coisa nos bastidores, entende? Pra começar, eu sei que esses vídeos que eu nunca passei contato meu nenhum pra eles. Até o meu e-mail, que era pra estar cadastrado no sistema, eles colocaram o e-mail errado. Como o e-mail que eles colocaram lá, ele não tinha nenhum. Ele tava livre, eu peguei e criei o que eles colocaram lá. Eu vi que o domínio estava disponível, eu criei. Mas eles acompanham o que eu coloco aqui. Não sei se é assistindo diretamente meus vídeos ou se capturam aqui pela rede, mas sim, eles têm acesso. Mas assim, por que, Matheus, você está falando isso? Por exemplo, um dos exemplos. É, essa semana eu estava no elevador. Eu acho que o vídeo que eu falei isso, eu liberei. Mas essa semana eu estava no elevador. Aí eu apertei o andar que eu trabalho, que é um dos últimos. Aí uma pessoa que eu não. Eu devo ter conversado assim umas duas vezes por telefone. é, Chegou e falou: Ah, dizem que quanto mais alto, mais importante. E também quanto mais alto, pior a queda, pior o tombo. E assim, ó, vocês estão dando pra ouvir, talvez não, porque esse microfone aqui, eles olhem. Faz tum, lá em cima, isso aí é indireto. Bem, aí ele falou isso, né? Enquanto mais alto, maior é o tombo. E, gente, não foi. Depois ele, tipo assim, desconversou. Eu sei que é, foi pra mim aquilo, porque eu tava ali no elevador, eu dei risada. Não, não é que eu dei risada, cara, eu sorri, porque eu sabia que era pra mim, justamente por conta do vídeo anterior que eu fiz, não sei se eu liberei, falando lá que dava a entender que quanto mais alto lá, mais importante, porque de fato, digamos que o CEO do lugar é lá no último. E aí, assim, teve essa e teve várias outras. Assim, eu sei que eles andaram mexendo aqui. Por quê? Primeiro porque lá no meu dia a dia, uma pessoa, ela falou, ela deu a entender sobre uma coisa que eu tinha colocado nos meus áudios. Por exemplo, nas consultas, eu falava, ah, não, eu preciso falar, assim, às vezes eu sou um pouco prolixo, eu falo muita coisa do detalhe sem necessidade, que, assim, de pelo menos sem necessidade, mas assim, nas consultas, eu fazia questão de pontuar tudo que aconteceu, desde lá quando eu descobri e tal, e assim, teve uma conversa que ela falou assim, nas consultas é importante a gente falar tudo que acontece para a pessoa saber, de como se estivesse fazendo referência a essa minha fala lá em outro lugar, entende? Que teria acesso através dos áudios que eu tenho gravado. E assim, outra coisa que eu percebi também é o que acontece. Na minha mochila, eu dei pontos em volta do zíper. Tem uma mochila que tem alguns documentos, alguns materiais, e eu dei pontos, inclusive esses áudios. E eu dei pontos em volta dela, só que tem uma parte que eu não dei ponto no, tipo assim, no, até o zíper, o fecho do zíper, entende? Aí ficou uma parte assim aberta. Na primeira vez que eu fiz isso, eu dei. Só que dessa vez eu não, deixei assim, um pouco aberto. É uma mochila nova. É uma nova que eu tenho 3 meses que eu comprei. Ela só tem um zíper, não tem mais outro não. E aí que teve uma vez que eu fui ver, ela tinha, digamos que um ponto, como se tivesse um furinho no zíper, entende? Aí eu imaginei, aqui, aí eu tinha imaginado que fizeram uma coisa aqui. Aí quando eu abri, eu não tirei foto, era pra ter tirado foto. Mas assim, eu abri, aí eu peguei o que eu tinha que pegar, e aí quando eu fechei, o furinho sumiu. Então foi uma coisa assim, o que é que podem fazer? Podem enfiar alguma coisa no zíper, abre, pega o que tem que abrir, depois passa de volta, entende?
Se tivesse um cadeado, mas ele nem ia precisar, porque tinha um lugar certo pra. Não, até porque tem cadeado. Eu coloco um cadeado no zíper e coloco. E coloco a linha no, assim, ao redor, uns quatro a seis pontos de linha, certo? Só que assim, como tinha um cadeado, eu não poderia abrir assim. Aí tinha lá o furo e tipo, como se fez assim, encaixou no zíper, abriu, tirou o que queria, viu o que queria, depois é só fechar e pronto. E tinha esse furinho lá. Depois que eu fechei, não saiu mais furinho. E não é só isso. No outro dia que eu gravei um vídeo, e eu acho que eu subi esse vídeo, liberei já, foi por conta de uma coisa que fizeram numa das minhas bolsas. Eu não tenho dinheiro pra estar comprando coisa todo dia. E assim, e aí, quando eu cheguei aqui, a, a minha bolsa, tipo uma bolsa carteiro, que tem uma chapazinha do lado com a marca, entende? Ela não tava mais. Primeiro, não era uma bolsa que eu costumava usar muito. Assim, eu comprei ela em 2021, só que eu trabalhava home office, eu não saía com ela. E em 2020 e 2021, essa faixa. Em 2022, quando eu tava trabalhando como imobiliária, eu acho assim, que eu passei uns 2 meses, 3 meses numa imobiliária, e passei um mês e meio em outra imobiliária. Eu usava ela. Só que eu não ficava, tipo, passando nas coisas, entende? E ela tava com alguns riscos. Aí, porque, gente, assim, a forma como condiciona a gente é também pra gente se sentir culpado por certas coisas, entende? E tem coisa que a gente só vai perceber de fato que não é a gente, é só depois. Às vezes quando não tem nem mais jeito, tá entendendo? Como é o fato. Aí, quando eu começar a aparecer, não, deve ser de fato alguma coisa, mas não, eu achei desde lá já estava acontecendo isso. Por que eu acho? Porque assim, aqui apareceu alguns riscos realmente na bolsa, só que teve um risco específico que foi no fecho. Ela tem dois fechinhos de imã. Nesse fecho tava como se tivesse feito assim, ó, tipo um triângulo, uma coisa, alguma coisa assim. Só que eu não ando me esfregando nos lugares, entende? Pra estar fazendo aquele tipo de risco. A única coisa, o único lugar que eu colocava às vezes era aqui, mas assim eu colocava aqui embaixo, que tem tipo um espaço de uma gaveta, que não é uma gaveta, obviamente é um espaço, eu colocava aqui embaixo, e mesmo que era vazia, porque aqui não pode fazer peso. Aí, só que eu vim ter certeza que não era eu que estava fazendo justamente quando eu cheguei aqui e tava sem essa plaquinha. E pra vocês verem como eu sou lerdo, às vezes, que eu não mal certas coisas. Aí depois que eu cheguei, cortei e ia jogar fora, não joguei ainda bem. Depois que eu pensei, será que não deixaram alguma marca quando tiraram? Aí tava cortado até o lugar. Aí eu fui ver, tinha uma marca como que se colocaram assim alguma coisa. Aí, no caso, o couro tá arranhado, como se tivesse colocado alguma coisa assim pra puxar. O lugar que colocaram a coisa ficou arranhado no couro, entendeu? E, tipo, eu comprei porque é couro e era durável. E teve essa questão. E não é somente isso, para vocês verem como eles fazem. É, quando, e é só depois que a gente começa a maldar algumas coisas. Não é nem maldar, é ter malícia em algumas coisas. É, quando as minhas camisas azuis, que eu falei com vocês, que eu comprei ano passado, só aqui que eu tirei as etiquetas, elas começaram a aparecer manchadas. Tinha uma pessoa lá que ela começou a aparecer com camisa azul básica. Tipo, só camisa azul. A camisa toda azul marinho lá no trabalho. Aí, não, deve ser que, sei lá, algum tipo de piada, entende? Mas talvez fosse dando a entender que eles que fizeram isso, entende? Aí tá bom. Depois de que teve outras coisas que eu percebi que poderia de fato não ser eu que tivesse fazendo alguma coisa, até porque eu uso esse tipo de camisa há muito tempo, nunca deu problema de manchar dessa forma que tava manchando, entende? É, essas questões. E por que isso, Matheus? Porque eles trabalham com a questão do dinheiro. Porque sabem que eu vou comprar outra, entende que eu vou gastar. E assim, como eu não conseguiram me matar, a questão também é ou eu ter que votar pra onde eu tava, porque lá eles vão poder fazer o que eles querem comigo, terminar o que não conseguiram. É, ou então jogar na mendicância, porque assim, na conversa que eu gravei dessa pessoa, ela começou a falar de mendigo, tal, tal, entende? Porque o jogar na mendicância. E, gente, é isso que eles querem, sabe? Porque, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse é o modus operandi dessa galera.
entende? Por exemplo, quando não querem, querem perseguir ou fazer uma coisa com alguém, é isso, é destruir a vida dessa forma, deixar sozinho, isolado, jogar na mendicância, realmente, ou então matar. E por que eu tô falando isso? Porque já tiveram outras coisas antes que isso aconteceu comigo. Algumas pessoas já falaram que fulano, esse grupo fez isso com fulano, que fulano ficou dessa forma total. Talvez seja uma forma também de coagir essas pessoas a fazer parte da pandemia, não sei, entende? E assim, nessa empresa que eu trabalhei, tinha alguns símbolos importantes que só depois que eu vim me ligar que de fato era realmente isso. Que essa galera gosta muito de símbolos. Quais eram os símbolos? Primeiro, era um escritório pequeno, era um escritório que tinha recepção, uma sala de reunião com o cliente, mais duas salas, mais três salas. Uma que era a sala da minha chefe, uma sala onde a gente ficava, cinco pessoas, e uma sala que estava vazia, entende? E o banheiro. Na sala da recepção tinha um quadro que era assim, que a depender do lugar que você estivesse vendo, tinha lá uma figura com a mão aqui e outra mão aqui. E dentro, como assim? Você não ouviu nada. Você não vai falar nada, você não ouviu nada do que estava acontecendo aqui. E lá na sala de reunião, tinha assim, era uma sala compridinha, tinha uma mesa, assim, uma mesa que ia até a metade da sala, um pouco mais da metade, e duas portas. A primeira porta era a entrada do cliente pela recepção, a segunda porta era onde a gente dava acesso às salas que a gente ficava, entende? A gente entrava por uma porta, ficava sentado aqui, e o cliente entrava nessa outra porta, ficava sentado aqui, que era a porta da recepção. A gente olhando de frente, o cliente, quando olhava de frente, tinha um quadro. Qual era o quadro? Era um quadro de uma cidade, que parecia ser uma cidade em construção, e na parte de baixo tinha como se tivesse apagado assim, com a tinta, e tinha lá uma assinatura com um código específico lá. E eu vi aquilo, achava interessante, mas assim nunca me liguei. Mas o que que acontece, gente? Ali era um escritório de financiamento, entende? E ele financiava quem? As pessoas, empresários, as pessoas que iam, no caso, construir uma cidade. Quem era que estava financiando? Não era o, não era o banco, entende? São essas pessoas que detêm o poder, que criaram essas instituições e tá entendendo? E assim, eles têm total poder e controle sobre tudo. E assim, é importante a gente saber quem de fato está fazendo as coisas. Porque fazem isso comigo e tipo, fazem com você também. A gente, para essas pessoas, somos meras engrenagens. Engrenagens descartáveis. Tá entendendo? É, aí sim, certo. Aí teve essa questão aqui. E outra coisa que eu percebi também, do tipo de perseguição que faz. Primeiro, é como que se você não pudesse ter. Como eu falei, você tem um alvo nas costas. Tudo que fizerem é válido, entende? Tudo que fizerem. Assim, se eles souberem uma coisa que você não gosta, eles vão fazer. Por exemplo, uma coisa, assim, para deixar você desconfortável. É, eu sempre gostava de sentar no fundo da sala. Eu não posso ter um lugar marcado para mim. Digamos assim, um lugar que eu sente direto. Antigamente eu pensava que não, que aquele lugar ali, ele era melhor, tá? Mas não é, é porque assim, se você demonstrar interesse em alguma coisa, eles vão se apropriar para dizer que você não manda nada, você não tem que ter nada, entende? Porque assim, tudo que você tiver vai ter que ser dado por eles, vai ser porque eles que vão permitir que você tenha. Aí eu percebi que quando eu gostava de um lugar. É, se eu não chegasse mais cedo, se eu não, ia estar ocupado. Assim, isso não aconteceu comigo quando eu estava fazendo a primeira graduação. Isso não aconteceu. Assim, que eu não tenha percebido. Eu acho que naquele momento não, nunca naquele momento teve uma situação muito complicada. Só que depois que eu vim perceber que poderia ter alguma coisa a ver. É porque, gente, vocês não têm ideia do que de fato, como as coisas que acontecem. Entende? Talvez até tenha, não sei, porque tanta gente envolvida, talvez até tenha. Mas assim, na primeira graduação, o que acontece? O que eu quero trazer isso para vocês? Eu sempre gostei de sentar no fundo, e os meus colegas que a gente tinha muita afinidade, e que justamente eu tive que me afastar por conta de todas as coisas que estavam acontecendo, eles respeitavam isso. Eles respeitavam, eles sabiam que eu gostava daquele lugar, às vezes eles até guardavam o lugar pra mim. Eu não gostei de ninguém guardando lugar, mas, assim, mas era uma forma deles de demonstrar que gostavam de mim, entende? E lá, e agora não.
Eu, ano passado, eu tava fazendo outra graduação. O que acontecia? Eu sentava no fundo. Aí tinha isso. Aí eu passei a sentar na frente. E aí que eu percebi que, às vezes, eu achava o lugar da frente também ocupado. Pode ser coincidência, pode ser coincidência. Mas o que acontece? Eu frequento a academia. Eu tava na academia deixando. Eu não gostava de deixar minha garrafa de água na bancada que tem lá. Aí eu colocava em cima da geladeira que tem. Aí o que foi que aconteceu? Eu percebi que eles colocaram lá um jarro de flor na geladeira. Não sei, pode ser coisa. Isso sim, pode ser alguma coisa que eu esteja interpretando errado. Mas sabendo de quem são, eu não duvido não, pessoal. Não duvido não. Porque coisa boba aqui, gente. Coisas. Até assim. Tem coisa aqui que. Assim, que é questão sanitária, é questão de saúde mesmo. E pessoas que lidam com a área de saúde não se importam. Tá entendendo? Não se importam. O que eu acho um grande problema, porque se você trabalha na área de saúde, você sabe que qualquer coisa, tipo assim, eu que não tô na área, eu sei que qualquer coisa pode trazer risco de infecção, entende? E eu não vejo essas questões assim, se aqui, no momento externo, dessa forma, imagine, não sei como é que as pessoas trabalham. Mas enfim, tem isso. Tem fora outras coisas também ligadas à questão financeira, porque essa questão financeira, gente, é muito importante, entende? Porque hoje em dia você precisa de dinheiro para tudo. E a partir do momento que você não tem digamos que aquilo dali é atacado, você fica vulnerável para que as pessoas possam terminar o trabalho, fazer o que elas querem, entende? Mas o foco não é somente isso. Vamos voltar lá pro trabalho. Teve essa questão do elevador. E assim, eu passei um período sozinho, porque trabalhava eu e meu chefe. Sozinho de aspas, porque tudo que eu precisava, que era o que fugia do que eu sabia, eu mandava mensagem para ele. Entende? Que é um trabalho também um pouco complicado, como já passei para vocês. Mas sempre que tinha uma coisa, eu mandava mensagem para ele. Certo. E aí, dessa vez, duas coisas importantes aconteceram. A primeira, é, o setor ele precisava de alguns recursos, e esses recursos iam ter que ser liberados lá pelo chefão lá. Aí uma pessoa que também lida com o setor e essas questões chegou para mim e falou: Olha, Matheus, a gente está precisando, digamos que comprovar que precisa de fato isso. A pessoa quer saber por que nesse mês veio um valor um pouco maior. Aí cadê aquela planilha que vocês fazem que tem as informações? Eu falei, essa aqui. Tem como você mandar essa planilha para fulano? Eu falei, tem. Porque assim, fulano trabalha lá com a gente. É também um dos chefões. Porque assim, tem esse fulano que é um dos chefões que trabalha com a gente, tem o fulano que é um chefão maior, que esse daqui maior que ia analisar, mas se esse ia conversar com esse. Aí eu passei a planilha. Só que quem é da área de administração sabe. E quando se trata de um relatório para tomar decisão, nem toda informação é relevante para estar ali, entende? E se tratando de relatório, não é que quando você não coloca uma informação, não é que você está querendo esconder alguma coisa. É porque tanto a falta quanto o excesso de informações pode não ser relevantes, até comprometer negativamente a situação. E lá tinha algumas coisas que, assim, poderiam causar desconforto com alguns outros setores. Não que a gente estivesse fazendo nada errado, entende? Mas poderiam trazer esse desconforto com esses outros setores. E outra coisa importante também. O meu chefe, ele, quando ele vai mandar para essa pessoa, que geralmente sempre manda essa forma de comprovar, ele não coloca tudo, não, ele coloca ali o que é relevante para outra pessoa considerar, entende? E assim, sobre essas coisas que estavam lá, que eu acho que não deveria, não precisaria, não é que não deveria, não precisaria estar, é, a gente já tinha até conversado anteriormente com o setor responsável para resolver. Certo. Só que aí, na hora da conversa, aí ele falou, você consegue mandar isso pra mim? Eu falei, posso, tudo bem. Eu mandei um e-mail para todo mundo que estava envolvido, e até assim, que não estava na conversa, mas está envolvido. Mandei pro meu chefe, mandei para ele que estava pedindo, e mandei para a pessoa que ia usar. Só que, assim, como era a primeira vez que eu estava fazendo isso, é... aí eu mandei e depois eu fiquei pensando, que tinha coisa ali que não precisava estar ali. Aí eu fui lá pra pessoa, pra eles dois, e falei, ó, fulano, é...
Será que, assim, eu mandei a planilha da forma que estava, mas será que precisa de fato ter todas aquelas informações? Porque tem informação aí que pode não ser relevante para estar ali. Mas, gente, vocês não sabem o alvoroço que fizeram. E assim, e a questão, sabe o que é? É que pelo fato de terem feito esse alvoroço, ficou comprovado que tipo, é mais uma forma de falar que querem realmente, digamos que, atacar, ok? Porque muitas coisas são formas de que a gente interpreta. Porque, primeiro, a pessoa que, o meu chefe, ele não manda a planilha da forma crua como eu mandei. E outra coisa, eu já vi até o próprio chefe perguntando, numa situação é mais complicada, que eu sou de erro mesmo, perguntando para outra pessoa que é maior lá, falando assim, o que que eu coloco aqui para ninguém, para que a pessoa tá analisando ali, não, tipo, não despertar ela para aquele erro. Eu já vi isso lá, já ouvi isso lá, entende? Mas quando foi na minha vez que, assim, a minha questão era que tinha coisas ali que não eram relevantes para estar naquele relatório. Aí, não, pô, entende? Aí ele começou a perguntar, não, isso ali é o seu trabalho. Assim, a pessoa, não o chefão, mas outra pessoa lá, depois ele viu pra mim e falou, olha, o que você fez, digamos que foi errado, tal, tal, que não era pra você falar isso junto dele, não sei o que. Assim, como é, meu Deus, o que é que, tipo, depois ele foi direto, o que é que você quer esconder? Entende? O que é que você tá querendo esconder da gente? Tá entendendo, pessoal? É assim, distorce. É uma das táticas também. É você botar uma coisa e a pessoa distorcer aquilo que você falou para eles poderem, de alguma forma, me prejudicar. Tá entendendo? Aí eu falei que não tinha nada a esconder, até porque eu tinha ido procurar os dois lá para falar sobre isso. E na hora lá ele me explicou, eu expliquei para eles como era que as coisas funcionavam, para eles terem até mais segurança. Só que ele bateu bastante nessa tecla. O que é que você quer esconder? com- Entende? Em relação a isso. Aí depois eu até procurei. E assim, gente, e essas informações que estavam lá não era complicado, não era ruim pra gente, era ruim para o setor. E depois, possivelmente, eles devem ter feito alguma coisa lá, para o setor, não sei. Em que pé foi que ficou. Só que aí depois eu cheguei outra pessoa lá, chamei outra pessoa que era essa pessoa que conversava muito com o chefe e tal, e escutei. E falei, por causa do alvoroço que fizeram, que a questão não era estar escondendo uma coisa, porque tinha informações que não são relevantes para estar ali, e de fato poderiam estar trazendo alguns questionamentos que não iriam comprometer a gente, mas comprometer as pessoas que mandaram pra gente, que eram erros do setor. E, gente, é tanto erro, pessoal, é tanto erro, tanta coisa errada que tem, que, sinceramente, é meio complicado. Para vocês terem uma ideia, em qualquer empresa, quando se tem um processo, e a empresa pede o processo, o que é que ela faz? Ela vai corrigir internamente para que aquilo não comece, não tenha mais. Por quê? Porque quando você tem uma perda de processo, tem gasto. Tem gasto principalmente com, assim, em pagar aqueles valores, em pagar as atualizações, entende? Mas eu perguntei lá se era automático quando tinha um. E o problema todo é que isso é uma coisa séria, é uma coisa que envolve muita gente, tá entendendo? Envolve muita gente. E por isso que essa pessoa teve acesso a essa informação do elevador, deu aquela, porque envolve muita gente, você não tem ideia. Hum, é isso. Ah, já peguei gente lá me gravando, pessoas que são superiores a mim apontando o telefone. Eu não posso dizer que é me gravando, porque eu não vi a tela, mas assim, tava apontando o telefone pra mim. Eu não sei se eu falei com vocês, eu acho que sim. Eu tava na posição central, minha mesa tava gráfica na posição central, e as pessoas ao redor começaram a mudar, as pessoas ao redor que eu digo que tem uma autoridade lá, começaram, digamos que a meio que mudar a forma, o arranjo das mesas para que elas ficassem mais olhando diretamente para mim. E teve uma que fica, digamos assim, na minha frente aqui, que tinha duas telas na frente dela. Uma tela assim e outra. Não, era assim. Assim e assim. E nessa posição aqui, não dava para me ver muito bem. Aí o que foi que fez? Colocou as duas telas assim e assim. Então, ficou, digamos que de frente para mim. Eu já peguei essa pessoa duas vezes, apontando o telefone para mim. Assim, ó. Tá sentado aqui e como se estivesse aqui, ó. Só assim, fingir.
dando a entender que estava olhando o telefone, mas numa posição muito alta para ser somente olhar o telefone, entende? E dava para me ver, dava para e a câmera estava apontada diretamente para mim. E o meu segundo chefe, assim, porque tem o meu chefe imediato, depois tem o chefe que é o chefe dele, meu chefe, que fica na minha frente aqui. Tava, uma vez eu peguei também que tava com a câmera apontada para mim no telefone e porque era uma posição meio, não era uma posição confortável. Primeiro, eu fico sentado aqui, tem uma mesa de madeira, uma divisória de madeira desse que vem até aqui em mim mais ou menos. E faz um corredor. Tipo assim, tem uma divisória aqui, tem outra divisória aqui e daqui é a mesa dele. Aí essa parte aqui do telefone tava justamente acima assim da divisória. Entende? Eu não tava vendo essa parte de baixo, tava assim. E pra ele fazer aquilo, tinha que ficar assim, mais ou menos, ó. Tá voltando pra mim. Por que essas pessoas estão me gravando? É porque estão fazendo alguma coisa, já estão fazendo alguma coisa, tanto lá quanto aqui, para que as coisas não deem muito. Tá entendendo? E quando eu falo pra vocês que quando se trata dessas questões que envolvem dinheiro, que envolvem poder, o negócio é bem mais sério. As coisas não são tão aleatórias quanto a gente pensa. E assim, essas pessoas que têm, de fato, elas são muito bem articuladas, tá entendendo? São muito bem articuladas, tá entendendo? Aqui, as pessoas aqui, elas são. E sim, galera, são articuladas. Tanto que tem acesso aqui, entende? E é isso, pessoal. Quis compartilhar pra vocês, com vocês, na verdade. Teve mais coisas, teve outras coisas importantes que aconteceram. Ó, gente, é porque eu não posso falar aqui por conta do que tá aqui. Mas tem muita coisa, muito mais coisas que acontecem aqui. Muito mais coisas que você nem imagina. Toda a questão do que tem que subir os gastos, entende? Coisas que eu considero também absurdas. E a gente não lida com nenhuma criança. Se fosse assim, uma pessoa que é, e talvez, sei lá, mas não, pessoal, não é. Você vê que é intencional. E deixa eu ser mais claro. Se fosse uma pessoa que você verificava, visse que precisava de algum tipo de orientação, como quanto agir, que não tivesse talvez um nível de instrução que desse um esclarecimento para saber que aquilo não é uma coisa meio, digamos, inconveniente, ou, sei lá, tudo bem. Mas não é, gente. Se fosse uma coisa que você vê que a pessoa se passou, ela não tava pensando aqui, assim, tava tipo, é do jeito dela, mas você vê que não é, que são coisas realmente intencionais. Intencionais porque aquele comportamento, ele vai gerar algum prejuízo que, tá entendendo? Que para essas outras não são importantes, mas para mim vai ser importante, como tá sendo. E é isso que eu quis dizer aqui. Queria, tá falando esse bicho, não queria. Pessoal, deixa eu ver outra coisa. Já vi gente na rua que eu não conheço, mandando ir embora daqui da cidade. Já, assim, não lembro muito bem como foi. Eu tava saindo de uma reunião, de um evento que fui convidado de lá. E assim, passei no shopping e uma pessoa, digamos, conversando com ninguém, conversando assim no meio da rua. Não sei, vai embora dessa cidade, não sei, tipo, como se você não fosse bem-vindo. E eu, tá bom, nesse dia eu não tava gravando não. Mas tá bom. E pra vocês verem como as coisas são. E é tanta coisa absurda. Assim, é absurda pra mim que eu pensava que as coisas aconteciam de forma diferente. Que eu tinha uma visão mais, não sei se ingênua a palavra, ou, não sei se é realmente ingênua, mas não, gente, não. E assim, e às vezes que essas pessoas me gravaram. É a primeira vez que eu vi, que eu percebi. E não é somente lá não. Quando eu vou pro almoço, que eu fico lá no lugar, já vi gente apontando o telefone pra mim, gente fazendo algumas coisas meio estranhas pra captar minha atenção e depois tá gravando, entende? Da primeira vez que essa pessoa da frente, ela me gravou, eu tava comendo uma coisa na mesa. Da segunda vez que me gravou, eu tava rasgando papel. Isso tudo porque eles querem estar fazendo algum tipo de narrativa pra me prejudicar. É, Mas é isso. Não tenho roteiro. Eita, não queria estar gravando esse vídeo.
Não vou soltar agora também, somente já passando no dia 26 de 10 de 2026, mas enfim, tive que fazer. Então, até mais.